Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Kai. O vídeo de hoje é uma OCP. Eu vou tentar fazer uma OCP daquelas que eu faço, enfim, debatendo algum tema que eu acho interessante. E o tema de hoje vai ser senso de propósito. E novamente, como eu sempre faço, pensar um pouco o que é senso, pensar um pouco o que é propósito, e pensar o que significa essas duas palavras conjuntamente. Então, senso no sentido de direção, no sentido de orientação, no sentido de, enfim, abrangência, né? De você ter um senso abrangente, de ter uma compreensão do meio, você está localizado, referenciado junto ao meio, ter um senso completo, né? Então, um bom senso seria um bom estar localizado, né? Saber onde se está. E saber onde se está no sentido de sei lá, básico mesmo, de você conhecer o terreno. E propósito nada mais seria do que, além de conhecer o terreno, você ter um objetivo, ou você ter um destino. Você não necessariamente ter um senso de, enfim, progressivo, né, de progresso, onde você vá para um lugar superior ao anterior, ou que você saia de um lugar e vá para um lugar melhor do que o anterior. Mas ter um propósito no sentido mais generalista também, que é ter um ponto de fuga ou um ponto de chegada, né? Então, tendo um senso do todo, com um ponto de chegada ou um ponto de fuga, você tem um senso de propósito, que é mais ou menos a junção das duas coisas. O senso de propósito ele está inserido no nosso cotidiano de maneira muito precisa, de maneira muito enraizada, né? Não precisa não, enraizada, de maneira muito forte. Por quê? Quando a gente tem uma coisa biológica, por exemplo, vamos do início, né? Você está com fome. Você tem um senso de, ou seja, uma orientação física, de uma referencial físico onde você se sente incômodo. Esse senso de incômodo gera você ter um objetivo ou um propósito que vai ser o ponto de chegada. E o ponto de fuga nada mais vai ser do que você ter fome, e o ponto de chegada vai ser saciar a fome. Então você tem um senso de propósito, onde você tem um percurso a percorrer. Esse percurso nada mais é do que aquilo que materializa o seu senso de realidade, o seu senso de consciência e o seu senso de conhecimento sobre as coisas. Você tanto conhece através dessas interações onde você tem um objetivo e um reconhecimento, né, geral, quanto você sente o mundo através desse objetivo e desse reconhecimento, quanto você, enfim, consegue descrever e materializar a realidade através desse senso inicial de objetivo e de conhecimento. Com esses fatores você consegue ter um lastro de não estar no vácuo. O que eu quero dizer com não estar no vácuo? Se você for uma pessoa que não tiver nenhum tipo de conscientização, de planejamento, de pensar o meio, de estar no meio refletindo sobre ele, você fica no vácuo, você fica perdido, você não tem nada que te dê um referencial, um destino, um fim, um objetivo, um propósito. Nem progresso também, não tem nenhum tipo de progresso. Quando você, por exemplo, além de você estar no campo biológico de ter fome e ter um senso de saciar a fome, você pode ter um senso epistêmico de significação. Por exemplo, você pega, sei lá, uma caneta qualquer. Se você disser que essa caneta qualquer, que no caso é uma caneta de marcação, não é uma caneta de escrita em papel normal, uma caneta para marcar DVD, mas você tem uma caneta. No momento que você não definiu a referencial, que essa aqui é a caneta, que essa caneta se torna de fato um objeto referencial, um objeto fixo, com um nome e um significado, se você, a cada momento que você fosse referir ela, se referir como uma coisa diferente, você não consegue descrever ela como ela mesma, você não consegue ter confiança e, enfim, colocar a realidade como real, colocar a realidade como um substrato necessário. E a caneta se torna um objeto fluxo, né? Um objeto fluido, um objeto em transformação que não se apega ao seu nome, não se apega às suas características e não se apega às suas descrições. Então, um senso intelectual, que é um senso onde você tem a noção geral das coisas, a noção experienciada das coisas e a noção de você aderir às coisas uma espécie de significado, nome, propósito e características, dá a fundamentação de uma episteme. Então, nesse sentido também, se você tiver uma caneta ou outros objetos ao redor, tudo tem uma espécie de encadeamento em teia, onde você põe pequenos pontos relativos num contexto mais amplo, esses pontos se interconectam e você tem uma massa de conhecimento. A caneta está relacionada com as suas propriedades, essas propriedades também são nomeadas. As funções da caneta são nomeadas.
a origem e a finalidade da caneta é nomeada, seja a origem material, como ela foi construída, ou a finalidade dela em utilização, ou a finalidade dela posterior à utilização, se ela for reciclada, se ela for jogada no lixo, enfim. A caneta é um objeto palpável, materializado, como todos os outros objetos e como todas as outras coisas, sensíveis e intelectivas, sensíveis e expressas intelectualmente, né? De maneira, enfim, a descrever racionalmente o meio, né? A realidade e o meio. Então esse é um dos pontos onde você tem um senso de propósito. Outro senso de propósito, para além do sensitivo, do intelectual e desse senso mais espacial, enfim, de estar biologicamente inserido, né, em certas dependências, eles podem ser meio que cíclico, né, de você ter certas dependências que são retroativas e tem que ser saciadas de tempos em tempos, como por exemplo você dizer que aquela caneta é de tempos em tempos é a mesma coisa que você se alimentar de tempos em tempos, só que em vez de você se alimentar com alimento para não ter um decaimento físico e morrer, a caneta é um modo de você alimentar a materialidade da realidade. É um modo de você materializar e reificar e tornar real e pleno a realidade. Então, de tempos em tempos você vai ter o hábito, né, a constância de ter esse senso e esse propósito. E ele não é progressivo necessariamente, como eu tinha dito. Ele é um senso de orientação. Ele te orienta no espaço, ele te orienta naquilo que você é, para dizer aquilo que você é e para dizer aquilo que o outro é. Esse é um dos pontos. Então temos aqui por enquanto o biológico, que nada mais é do que as pulsões mais naturais e, digamos assim, por tabela, incontroláveis, né? E essenciais. Temos as secundárias, que é a descrição do meio e a utilização do meio, e enfim, você se imergir, né, dentro do meio, se tornar uma amálgama, um mosaico junto ao meio, sendo parte dele e ele sendo parte de você, através das relações. E agora temos o senso de propósito, que não necessariamente ele é cíclico, né? Porque temos várias coisas cíclicas. A gente pode ter um senso de propósito, digamos, de escrita. A gente vai escrever, usa as mesmas palavras, usa as mesmas sílabas, usa as mesmas expressões. A gente tem uma retroatividade, uma reprodutibilidade de coisas que estão como dadas. Então a gente é como uma espiral, né? A gente pega essas palavras em um segundo momento e põe elas de novo numa certa organização em um certo sentido. Em um terceiro momento, uma certa organização em um terceiro sentido, ou alguma coisa assim. Em um quarto momento, uma quarta organização em um quarto sentido. E é o mesmo sentido como se ele afunilasse em um único sentido. Então, todas essas coisas se expandindo no decorrer do tempo e do espaço, e ao mesmo tempo se mantendo permanentes na sua identidade, sei lá, alienada, mais subjetiva e abstrata, para que a massa de interação com ela se torne intelectível, factível, né? Seja um fato, seja algo descritível e as coisas de fato estejam ali meio que encadeadas. Essa é mais ou menos a ideia de um senso de propósito inicial, né? Ou uma orientação no meio, com pontuações referenciais, que dão o lastro da realidade. Indo um pouco mais à frente no sentido de não coisas cíclicas ou coisas, digamos, por exemplo, você pode ter é muito normal ter hábitos na sua vida que dão um senso de propósito para você. Por exemplo, se você tiver um trabalho, você vicia nesse trabalho, você fica ciclicamente reproduzindo todo dia as mesmas tarefas, as mesmas coisas, e isso te dá um senso de propósito, um senso de realidade. Se você está desempregado, você não tem nenhuma obrigação, é normal você entrar numa espécie de vácuo, né? Numa espécie de bamboleio, como se você estivesse fora do eixo normal das coisas. E você fica sem orientação, totalmente desorientado mesmo, onde você não sabe o que fazer. Então, qualquer coisa que te dê uma rotina, tipo aqueles velhos senhores aposentados que já não tem mais que trabalhar e varrem o quintal toda manhã ao mesmo horário, eles criam um senso de propósito, eles criam uma rotina cíclica para preencher a realidade e para materializar a realidade. Eles fazem isso com o chão, com outras atividades corriqueiras, nostálgicas ou não do seu passado, e tendem a não sair desse ciclo, e tendem a ficar presos nesse ciclo, estagnados até certo sentido, reproduzindo a mesma estabilidade, sem ter grandes surpresas, sem ter grandes dores e sem sair da sua zona de conforto. Por que eles não querem? Eu estou supondo, mas normalmente a gente não quer sair da zona de conforto. Mesmo na nossa idade atual, 20, menos 15 anos, sempre tem uma zona de conforto e uma zona de estabilidade. Mas no decorrer do envelhecimento, é mais comum se apegar e se acostumar a se manter esses ciclos estáveis, esses sensos de propósito,
já muito bem restabelecidos e reificados para que as coisas não saiam do controle. E a fragilidade que você tem, ou seja, o controle que você adquiriu ignorando a fragilidade que você possui, ele não saia das suas mãos. Então você se sente potente, poderoso, em certo sentido, poderoso, no controle enfim, pungente, né? Não se sente fraco, não se sente oprimido pelo meio. Então todo o ciclo de rotinas estabelecidas te dão lastros de realidade, lastros materiais de realidade, tanto éticos quanto comportamentais. Você pode ter uma moral, ser uma pessoa ranzinza, uma pessoa turrenta, um velho que não gosta de mudar de ideia, que não gosta de mudar de opinião, ou pode ser, não precisa ser velho, você pode ser um cara de 20 anos que não gosta de mudar de opinião. Por quê? Porque você adquiriu uma zona de conforto, adquiriu um senso de propósito. Esse senso de propósito ele é retroalimentado constantemente para que a realidade faça sentido, e você abraça essa realidade como uma coisa materializada, como uma fé realizada, como uma episteme aplicada. Eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia. Quando, por exemplo, você não tem um senso cíclico aí eu queria falar do não cíclico, né? Um senso de propósito não cíclico, né? Você tem um senso teoricamente de progresso, onde você tem o ponto A e o ponto B, onde você quer ter um caminho, um percurso para você alcançar um objetivo final. O senso de propósito com o senso de progressão, ele se dá de um outro modo, planejamento estratégico. Por exemplo, você pode ter uma rotina cíclica de estudos e mais estudos, com um senso de propósito definido, que é o ponto B. Por exemplo, passar no vestibular. Então você pega, faz uma rotina, pequenas, enfim, referenciais básicos que você tem que lidar dia a dia, treinar dia a dia e aprimorar dia a dia, ou não no sentido de progresso, no sentido de que você vai se tornar algo melhor, mas treinar mesmo, de vivenciar isso diariamente, para que a partir do acúmulo você chegue num ponto B, que o ponto B necessite desse acúmulo obrigatoriamente. Se caso for estudar vestibular, ou passar numa prova, ou, sei lá, aprender a dirigir, ou aprender a cozinhar, ou, sei lá, casar, às vezes você tem um senso de progresso no seu relacionamento, ou qualquer outra coisa que te dá um norte e propósito de vida. E esse propósito de vida é forte. É um propósito que significa a sua existência de maneira forte, muito forte. Onde você ter esse progresso e essa sensação de estar em avanço, essa sensação de estar estudando e estar tirando notas melhores, e até um momento onde você consegue cruzar a fronteira e passar no vestibular, e você meio que completa a quest, completa a missão, ela te dá um lastro de realidade muito forte, um lastro de realidade muito cativante mesmo, que te dá uma emoção muito boa, uma sensação muito boa, e isso é extremamente viciante. Então, além dos sensos cíclicos de rotinas que você faz diariamente, que é nomear coisas, que é significar coisas, que é, por exemplo, comer, fazer várias atividades que você faz cotidianamente, você tem um senso de progressão que te dá um bem-estar muito grande. Isso acontece muito com séries, por exemplo, se você pega para maratonar uma série, você tem um senso objetivo, que é um ponto final, é o senso de progresso, né? E um ponto final, que é terminar a série. Cada episódio se torna uma missão, cada missão se torna uma parte do progresso e a série como um todo se torna a concretização do objetivo. Que é um tanto quanto, quem já termina livro ou termina a série sabe que é um tanto quanto deprimente, porque o processo é muito interessante, mas a finalidade dele não necessariamente é interessante, porque você cai no vácuo. Quando você termina um livro, quando você termina uma história, quando você termina uma série, você cai numa zona neutra, onde você não tem mais o objetivo, você não tem mais referencial, você transpôs e superou aquilo que inicialmente você se propôs e se pôs o compromisso de conseguir, né, e consegue. Então você cai um pouco no vácuo. Mas, ao mesmo tempo, você vai sempre ter um outro senso de progresso, um senso de propósito diferenciado de ponto A a B, onde você acha uma outra coisa como objetivo, uma outra série, um outro anime e um outro modo de progressão. E vai fazer disso também uma missão, uma quest, onde paulatinamente você vai avançando na sua vida e vai materializando a sua realidade e vai dito como acumulando memórias, acumulando experiências, e tudo isso vai te dando uma identidade mesmo mais, digamos, de crível, né? Onde você acredita em você mesmo, você acredita naquilo que você consumiu, e também gera rotina. Rotina moral, rotina de crença, rotina de episteme. Se você vê uma série ou você estudar muitos e muitos anos e você meio que utilizar aquilo como bastião de referência para entender a realidade, aquilo se torna necessário para entender a realidade, aquilo se torna
imprescindível para se entender a realidade, e por isso que você se torna uma pessoa teimosa, ranzinza e dona da verdade, porque aquilo é um referencial, digamos, axiomático, uma coisa que não pode ser retirada mais. Se torna um pilar da descrição do meio. Se você estudar, você cria vários pilares cíclicos, como eu sempre falo, que são sensos de propósito, para você ter um propósito no entendimento do mundo, mas ao mesmo tempo são alienantes. Por quê? Porque eles te prendem a essa base, a esse pilar, sem que você possa explorar o meio, e eles te dão um ponto de fuga e um ponto de chegada que andam em círculos, literalmente em círculos, onde você não sai do lugar e você não consegue expandir horizontes, porque você está preso a uma verdade, está preso a uma necessidade propositiva e uma progressão que morde a própria cauda, nesse sentido. É uma das coisas que podem acontecer e é uma das coisas que acontecem. Quando você tem um senso de progresso a longo prazo, tipo, como eu falei, eu vou querer comprar uma casa, e você pode ser uma pessoa afobada que, sei lá, faz um grande empréstimo, vende coisas e consegue seu objetivo perdendo coisas no processo, ou seja, trocando coisas, trocando caminhos, né? Você, por exemplo, tem 10 caminhos para escolher. Cada caminho tem um percurso. Um dos percursos seria você economizar dinheiro lentamente para conseguir essa casa. O outro percurso seria você perder coisas que você já tem para pegar um atalho e conseguir essa casa mais rápido, que é uma possibilidade de aquisição. Então, tem vários modos de você conseguir. Não são melhores ou piores uns do que os outros, mas eles são diferentes. É como se você tivesse duas tábuas e você estivesse pisando em uma e tivesse com a outra na mão. Para você avançar, você precisaria pôr a outra na frente, pisar nela, pegar a de trás, pôr na mão, pôr essa que você está na mão na frente, pisar nela, pegar a de trás, entendeu? Essa reprodução de caminho onde você precisa abandonar algo e ao mesmo tempo progredir em uma direção. No sentido de você fazer um atalho, isso é mais agressivo. No sentido de você não fazer um atalho, é como se tivesse mais tábuas e você pudesse voltar, pegar elas e ir encaminhando assim, paulatinamente, 5, 6 tábuas em seguidas e voltar e pegando e não em uma. Então, quando você é mais afobado, você tem um senso imediatista de propósito, um senso imediatista de progressão e você objetiva um destino com muito mais ansiedade. E isso faz você agir de maneira mais ou menos desorientada, porque você não está observando as coisas ao redor. Quando você tem uma coisa um pouco mais abrangente, que seria várias e várias tábuas, você tanto vai voltar para trás como vai para frente, vai ter uma abrangência maior do cenário, então você pode ter um equilíbrio maior no alcançar os seus propósitos, no alcançar a sua progressão. Isso é uma das coisas que podem acontecer. E por isso que talvez os caminhos mais longos sejam caminhos até mais satisfatórios do que os caminhos mais imediatos. Porque você tem uma imersão dentro do processo, coisa que você não tem quando você, por exemplo, adquire uma casa de supetão. E você sacia o seu desejo muito rapidamente. Então, saciar o desejo em uma progressão temporal mais esparçada, aparentemente é mais saudável do que saciar o seu desejo numa dispersão temporal muito comprimida e imediatista. E te dá um norte maior das coisas. Então, só para dizer que tem vários modos também de se progredir. E eu sou um perfeccionista em jogos de videogame, por exemplo. Quando eu pego um jogo de videogame, eu, em vez de terminar em 20 horas, que seria o horário adequado do jogo, eu termino em 90, em 3 vezes mais do que o tempo natural do jogo. Por quê? Porque eu fico imerso, eu fico ali aproveitando e me divertindo com todas as possibilidades e todas as quests possíveis. Todas as coisas que eu consigo abrir no jogo e eu vejo que é possível de eu abrir, eu vou lá e abro. Todas as coisas extras que tiver no jogo, os caminhos, os fins, os percursos. E eu tento abranger o cenário o máximo possível. É uma característica pessoal. Então eu sou o tipo de pessoa que pega o caminho mais longo. Mas eu conheço pessoas que querem terminar o jogo. E elas terminam não em 20 horas, elas terminam até em 10, às vezes. Ou 5 horas. Um jogo que deveria te entreter por pelo menos 20 horas, no tempo mais ou menos planejado dele, te entretém por 5 horas. Porque você é afobado. Então, você não está ligando tanto pelo jogo, você quer terminar o jogo. O objetivo é maior do que o processo, entende? Então, no meu caso, o processo é maior que o objetivo em geral. Embora seja legal terminar o jogo. E assim como os livros e como as séries, após terminar o jogo, dá um desânimo porque você fica no vácuo. Porque novamente você perde o referencial e o lastro de norte, da onde você está localizado. E você novamente vai ter um novo senso de propósito para você progredir, ou um senso, enfim, de uma série, um outro jogo, ou uma outra coisa para você se entreter.
E é assim que funciona a vida. A vida é uma cadência de ilusões, uma cadência arbitrária de lastros e de referenciais, onde você é alienado o tempo inteiro. Por exemplo, se você for uma pessoa que está na academia, fazendo seus trabalhos ciclicamente ali, reproduzindo a mesma rotina dia a dia, estudando e adquirindo coisas e coisas porque sim, entendeu? É a mesma coisa que você terminar um jogo, é a mesma coisa que você ter um progresso no jogo. Quando você termina aquilo, deu uma bagagem, mas essa bagagem é vazia, porque você cai no vácuo novamente. E tudo aquilo que você tem se torna vazio, porque acabou. E acaba. E é a mesma coisa com a vida, é a mesma coisa com qualquer tipo de objetivo concretizado. Você entra num processo de anestesia e de alienação no processo, e após o processo ser concretizado, você entra num processo de apatia e de... enfim... vazio mesmo, de depressão. Não depressão no sentido forte, mas de ausência de, enfim, de propósito, ausência de materialidade da realidade. A realidade, ela perde o seu significado, sabe? Ela se torna sem gosto. Essa acho que é a palavra. E é mais ou menos essa ideia. Então, tudo bem, você pode lá ser um acadêmico, pode ser um professor lá, ter certas rotinas e N rotinas, e a gente tem mesmo, de sensos de propósito cíclicos, né? Onde você está preso e vinculado a essas coisas. Por exemplo, eu vou ter que fazer parte de uma banca, ou vou ter que ler uma tese aqui, eu vou ter que fazer um artigo ali, vou ter que dar aula aqui. E você fica anos e anos e anos e anos fazendo isso, acumulando conhecimento, acumulando vivências e mais vivências diversas, que vai para lugar nenhum. Entendeu? É alienante. É alienante. Rotinas de trabalho ou rotinas de vida humana mesmo, em sociedade, tem por necessidade serem alienantes. E você precisa acreditar e você precisa manter a solidez do seu percurso. Você precisa continuar pisando na sua tabuleta e pegando a tabuleta de trás e pondo ela para frente. Isso faz parte da vida. Se você parar de fazer, se você parar de correr, você quebra o gelo e cai. Aquela metáfora do gelo. Se você parar de patinar no gelo, você afunda na água. Então você não pode parar. Esse é o sentido. Não importa se você é um professor acadêmico, se você é um profissional qualquer que trabalha em qualquer outra área, se você é um estudante, se você é um moralista ou não. Se você parar de defender a sua moral, se você parar de defender a realidade, se você parar de defender aquela caneta e de reificar aquela caneta ciclicamente, as coisas param de fazer sentido. E nesse instante que elas pararem de fazer sentido, você cai no vácuo. Também é conhecido como iluminação budista, às vezes. Mas a iluminação budista também é um processo e também é um senso de progresso e senso de propósito, em certo modo. Só que a pegada da iluminação budista é que você abandone o senso de propósito e o senso de progresso e abrace o vazio e abrace a transição e a imaterialidade e a insustentabilidade e a transformação constante das coisas. Isso é uma iluminação budista, em tese. Na prática eu não sei porque eu não sou budista. E eu não sei. Mas é, enfim, o abandono das futilidades da realidade e dos lastros temporários. Dos lastros, enfim, vocês já entenderam isso. Mas a pegada num cotidiano que tem todas essas regras e esses modos progressivos de entender e interagir com o meio, eles são sempre montados segundo esse palco de senso de propósito, onde você tem que ter um propósito. Você é ensinado desde criança nisso. Quando você aprende a ler, quando você vai para a escola, quando você tem a obrigação de ir para um trabalho, ou quando você fica nos lastros rotineiros biológicos, ou nos lastros caseiros mesmo, se caso você não trabalhe, como um senhor um idoso já que varre o chão toda manhã. Você cria esses lastros. E esses lastros, eles são aquilo que fazem você se sentir vivo. Querendo ou não. E é muito complicado. Isso é muito complicado. Pensando isso em personagem, finalmente, essa é a graça de você pensar em personagens que têm esses roteiros, né? Roteiros grandes, assim. Essas abrangências sistemáticas, essas teias de relações, onde eles têm vários referenciais que dão dignidade para todas as ações, dão dignidade para todo o conhecimento e para todas as emoções morais e biológicas do personagem dentro de um cenário e direcionam ele. E quando ele tem que tomar uma escolha, como ele toma essa escolha? Se ele toma essa escolha numa progressão imediata, se ele toma essa escolha numa progressão mais lenta e gradual, qual a consideração dele com as outras pessoas que também estão nessa intrincada teia de relações, também pegando e objetivando e ambicionando os seus próprios propósitos, suas próprias progressões, e como tudo isso se dá nessa grande realidade, né, que é o todo de todos os seres sencientes que coletivamente fazem com que as coisas façam sentido e fazem com que o mundo seja mundo e com que as coisas, enfim, sejam o que elas são.
Então, em personagens isso é extremamente interessante. Pensar como ele está vinculado e como é necessário que ele esteja vinculado a alguma coisa para que essa coisa dê motivação e dê energia para ele agir no meio, para ele transcender ou transpor obstáculos, para ele objetivar novos obstáculos, objetivar novos objetivos, ter, enfim, horizontes palpáveis de ambição, a curto e a longo prazo, a curto e imediato prazo no sentido de ele ter que sobreviver e subsistir, e a longo prazo no sentido de que ele dá um propósito para a vida dele, do personagem no caso. E vocês podem pensar isso para vocês também, igual eu faço para mim, é o quanto vocês estão vinculados e presos a essa alienação rotineira, a essa cotidianidade, com essas coisas cotidianas que vocês têm que se relacionar, os cíclicos básicos do seu senso de propósito, os sensos expandidos de propósito, ou seja, progressivos, como vocês lidam com essa mecânica de jogo da realidade, mecânica de jogo social, onde vocês estão inseridos como um personagem nas dinâmicas de poder e de interação, e você tem certas propriedades, certas coisas que você pode fazer, certos obstáculos que você pode cruzar, certas coisas que você não pode cruzar, e você tem que ter estratégias e coisas muito complexas e grandes planejamentos para se cruzar certos objetivos, como por exemplo passar no vestibular, onde você tem que construir paulatinamente e ciclicamente as estruturas bases para você superar esse propósito, essa meta que você se estipulou. E o quanto isso às vezes é impossível, porque o cenário onde você está não te dá as ferramentas necessárias por N motivos. E o quanto isso é impossível socialmente falando, e o quanto você é destruído socialmente falando também por esses meios de interação social e regras sociais. Vocês sabem do que eu estou falando porque vocês não têm uma Ferrari. Ou porque vocês não têm muita grana, ou porque vocês não têm uma casa própria, ou porque vocês não têm um relacionamento sólido, ou porque vocês não conseguem planejar as coisas, porque as coisas estão fora das suas mãos. Elas estão caóticas e bambeando, porque o eixo de controle que você tem sobre as coisas não é o suficiente. E por mais que você tenha um senso de progresso e um senso de propósito, o quanto ele, por mais que materialize a sua realidade, aliene a sua realidade, ele ainda mantém você no caos. E você está numa espécie de constante ambição de sentido, de propósito, de vida enquanto vive. É como se você tivesse que tentar viver enquanto vive a todo momento. Não parar de viver, porque se você parar de viver, você perde o gosto da vida, voltando a essa metáfora. Vocês entenderam? Acho que sim. O quanto isso é divertido. Esse senso de propósito é muito divertido. Isso em personagens é muito divertido. E pensando isso em vocês mesmos é muito divertido. Essa OCP é um tanto quanto legal, acho. Ficou legal. Tem outras que eu quero fazer, eu vou fazer posteriormente. Tem uns temas que eu quero debater. Mas esse do senso, assim, para entender os patamares, né, de como nos orientamos no meio e do que nos constitui e nos dignifica como identidade, né, nos dignifica como indivíduo, e o quanto defendemos isso, a pau e pedra, a ferro e fogo, é um modo legalzíssimo, que palavra horrível. É um modo muito interessante de pensar, é um modo muito legal de interagir com o seu intelecto. E é isso, pessoas, um videozinho básico de meia hora, como sempre. Obrigado por me ouvirem e até um próximo OCP em breve. É isso, até mais.